E aí, pessoal, tudo bem? Vamos continuar então nas análises do mel. Nós já falamos das principais análises que a legislação prevê. Hoje a gente vai falar de algumas outras que nem sempre a legislação prevê, mas que dão mais informações sobre a qualidade, a adulteração e a origem desse mel, tá? Uma das mais comuns é a análise de sólidos solúveis totais, ou análise de Brix, tá? A gente faz ela por refratometria, seja um refratômetro digital ou esse manual mecânico, tá? E ele vai me dar basicamente a informação da quantidade total de açúcares. Ele é expresso, né, em graus Brix, né, que me dá o percentual total daqueles açúcares presente ali na amostra, tá? E o refratômetro manual de mel, ele me dá o grau Brix, né, o percentual de açúcares. Ele também já vai me dar uma correspondência no percentual de água que tem ali adicionado, tá? Que tem ali presente naquela amostra, melhor dizendo. E também me dá quantos graus Balmer a 20 graus, que também me corresponde àquela solução, tá certo? Então é um refratômetro específico que vai até ter escala suficiente em percentual para eu poder fazer a mensuração dessa amostra que tem uma concentração muito grande de açúcares, como a gente já sabe. Outros dois testes para a gente ver a característica do mel é o teste da viscosidade e de cor, tá? Viscosidade então vai ser por viscosimetria. Eu tenho equipamentos que se chamam viscosímetros que verifica essa capacidade característica do mel, tá? A viscosidade está muito relacionada com a quantidade de água presente no mel e a temperatura onde esse mel foi obtido, foi processado e está estocado, tá? Como ela tem uma grande valia como parâmetro sensorial, né? Principalmente da qualidade desse mel e preferência do consumidor, né? A gente tem méis mais viscosos, como o mel de aroeira, que é muito comum na nossa região, e tem méis menos viscosos, mais aguados, por assim dizer, como o mel de jataí, por exemplo, tá? A análise de cor, ela é por espectrofotometria, tá? E ela me dá informações, né, o que influencia na cor do mel, principalmente a origem floral, o clima da região onde foi feito esse mel, a temperatura do amadurecimento e na estocagem, que tem também uma ligação com o hidroximetilfurfural, que a gente já falou na aula passada, tá? Ao longo desse processo, com a maior formação do hidroximetilfurfural, há interferência numa coloração mais escura desse mel, tá? Assim como a ligação com a composição, principalmente de minerais presente no mel, tá? A cor é um dos parâmetros que tem maior influência para a escolha do consumidor na hora de comprar o mel, tá? Porque a primeira coisa que a gente vê, que a gente avalia na hora de comprar um mel, é a sua cor, tá? Tem pesquisas mostrando que méis mais claros têm maior aceitação com os consumidores. Opa, aqui. Outros dois testes que vão estar relacionados aí com a questão da estabilidade microbiana do mel, tá? Que é o teste da acidez e a análise de pH, tá certo? A acidez é por titulometria. Ela, então, eu já falei, é o principal parâmetro que confere estabilidade microbiana ao mel, tá? Junto com a concentração de açúcares, tá? E o principal responsável pela acidez do mel é o ácido glucônico. Tem vários outros ácidos, mas em menor concentração, menor contribuição. Essa análise, ela nos dá parâmetros importantes para avaliar as condições de armazenamento e o estado de fermentação daquele mel, tá certo?
também um parâmetro preliminar para contribuição para a análise do hidróxido metilfurfural, se essas condições de acidificação e estocagem inadequada estiverem postas, né, estiverem aí extrapoladas. A análise de pH, ela vai me dar um parâmetro, né, dos íons H+ presentes naquele mel, tá? Ele é um fator intrínseco que confere aí dos alimentos de fator microbiano, e os parâmetros gerais para méis que a gente encontra em torno de pH abaixo de 4, né, em torno de 4 abaixo dele, principalmente para mel floral e méis de melato. Eles têm um valor de pH um pouco mais alto, menos ácido do que os méis florais, tá? Então, uma análise complementar aí para verificar a deterioração, a estabilidade desse mel. Análise polínica e análise de elementos químicos. Essa análise polínica, eu vou analisar, ela analisa o quê? Qual que é a origem floral, se há a presença dos grãos de pólen. Então, pela presença de quais grãos de pólen está ali no mel, eu tenho uma indicação da origem floral daquele mel. Lembra que a gente já conversou lá no início da nossa disciplina, antes da pandemia, que para a gente ter uma determinação de uma identificação de origem, se eu vou falar assim, esse mel é de laranjeira, eu tenho que ter no mínimo 80% da origem floral que seja da laranjeira. Lembram-se? Então, a análise polínica contribui muito para essa identificação de origem, tá? Ela pode ser feita por microscopia na lâmina, análise, né, por microscópio. Pode ser uma fotomicrografia, uma análise um pouco mais detalhada, e posso fazer desenhos também pela visualização e o registro em papel, tá? Essa análise, esse estudo é chamado de melissopalinologia, tá? A análise de elementos químicos, ela é por cromatografia e basicamente vai me indicar também a questão da origem floral, da sua identificação geográfica, e ela é muito utilizada como bioindicador, principalmente em relação à contaminação ambiental. Muitos autores têm feito essas análises para poder verificar se há alguma relação com aquela questão da mortalidade, da síndrome da mortalidade das abelhas que tem acontecido nos últimos anos, tá? Então, uma análise que vai verificar quais elementos químicos estão ali presentes, que pode ter origem floral, no animal, na água que eles visitam, né, que as abelhas visitam, na contaminação ambiental dos poluentes, na presença de indústrias perto, de mineração, enfim, tá? Então, aqui uma imagem mostrando um cromatograma, onde esses picos aqui relacionados com os números são compostos que o cromatógrafo detecta, e a gente consegue quantificar isso de acordo com essa área aqui desse pico. E aqui uma imagem mostrando que tem uma análise específica da melissopalinologia, workshops específicos só sobre essa técnica, essa ciência de detectar, de identificar os principais grãos de pólen presentes aí no mel. Tá? 3 análises eu acho que é para a gente fechar, que complementam as informações da qualidade do mel. A condutividade elétrica, é uma análise por condutometria, tá? E ela também me dá indicações da origem do mel, se ele é floral ou de melato, tá? Tem um artigo que eu coloquei para vocês lerem, especificamente falando sobre essa origem, se mel floral ou de melato, nas análises que eles fizeram lá no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, tá? E também vai me dar indicações de adulteração de um mel se eu tivesse problemas com essas relações de origem do mel, tá?
essa análise é muito influenciada tem relação com a constituição, o teor de cinzas do mel. Então você já imagina porque está relacionado com a questão dos sais minerais presentes no mel, o pH, acidez, proteína e outros compostos que podem estar aí presentes, tá? O índice de formol, que é por titulometria, ela vai me indicar basicamente a presença de compostos aminados no mel. Então, teor proteico, de aminoácidos, de peptídeos, tá? Então, eu tenho como um parâmetro de que a gente sabe a quantidade mais ou menos de proteína que é presente no mel. Então, se ela está muito baixa, praticamente ausente, pode me indicar uma adição de xaropes de méis artificiais nesse mel floral para aumentar rendimento, constituindo-se uma fraude. Ou se eu tiver um índice muito alto, pode me indicar uma contaminação desse mel com o mel residual da suplementação alimentar que o apicultor pode ter feito e não teve o cuidado de retirar esse mel que ficou quando a colmeia estava sendo suplementada por esses compostos proteicos, principalmente aí durante épocas de baixa quantidade de florada na região de produção, tá? Então, vai ser um parâmetro interessante para e complementar para indicar a adulteração do mel. E por fim, os compostos fenólicos, né? Muitos de vocês já devem ter ouvido falar em outros alimentos, né? Ela é uma análise por espectrofotometria. O que são esses compostos fenólicos? São metabólitos secundários da produção, que vão influenciar no crescimento desses organismos animais ou vegetais, no caso aqui das abelhas, tá? E eles vão ter função antioxidante, podem ter também funções anti-inflamatórias e antimicrobianas, tá? Conferindo então ao mel, aos produtos apícolas, né, ao pólen, etc., uma característica de ser um alimento funcional, que ele vai trazer essas características benéficas, anti-inflamatórias, antimicrobianas, ao indivíduo que fizer uso, que se alimentar desses alimentos aí. Tudo bem? E para fechar, então, eu esqueci a microbiologia. Basicamente, no mel, a gente tem que se preocupar com a questão da microbiota natural, né? Vai acontecer, vai estar presente, vai ter presença de fungos, né? Bolores e leveduras, tá? Pela característica normal, natural do processo de produção. Tudo bem? Claro que as condições de higiene no processamento podem influenciar a uma maior quantidade desses micro-organismos, assim como na presença da microbiota secundária, principalmente por falta de condições higiênico-sanitárias. Quando a gente pensa na questão das bactérias em coliformes fecais, né, salmonela, tá? Questões aí de ordem de contaminação cruzada, uso de água contaminada, a falta de técnicas de higiene dos manipuladores. Isso tudo a gente já estudou ao longo desse tempinho aí para trás, tá? E destacar também a presença do clostrídio de esporos, que pode estar presente esporos de clostrídio botulino, por isso que não é recomendado o consumo de mel para crianças com menos de 1 ano, porque eles não têm aí o seu intestino, a sua defesa intestinal muito bem formada, tá? Ele ainda é imaturo, o que pode levar crianças à morte, tá? Aí para vocês terem noção, micro-organismos que podem ser encontrados em méis de abelhas, tá? Uma variedade imensa de gêneros bacterianos, de fungos também, leveduras e bolores, tá bom? O padrão que a gente tem então na legislação, o Códex prevê coliformes fecais, 5 amostras, nenhuma delas pode estar presente com quantidades acima de 0, tá? Salmonela também é ausência, e fungos e leveduras, a gente em 5 amostras podemos ter 2 entre 10
e 100 unidades formadoras de colônias. Tudo bom? Tá certo? Então tá, pessoal, era isso que eu tinha para complementar para vocês sobre a análise de mel. Vamos ler os artigos aí, amanhã a gente vai se encontrar no momento síncrono, vamos discutir esses artigos, tirar dúvidas. Eu coloquei um vídeo ou dois, eu acho, do YouTube para vocês lá na plataforma. Explorem um pouquinho aí, que amanhã a gente conversa mais sobre o assunto. E aí eu já coloco a atividade da semana para vocês, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, até amanhã. Obrigado.